Olá a todas as bruxas do meu jardim, sejam bem-vindas ao Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Morgana, a bruxa solitária que vos fala, e hoje quero-vos falar um bocadinho sobre como começar na bruxaria. Quero-vos trazer aqui alguns tópicos para quem quiser e quem gostaria de começar na bruxaria. A primeira coisa que eu quero aqui dizer, portanto isto pode ser um disclaimer, é que não há o certo ou o errado para se começar na bruxaria, e também aquilo que eu vou passar aqui tem a ver muito com a minha própria prática. Eu trouxe aqui 8 tópicos e o primeiro tópico que eu aqui quero trazer é: tu não precisas de ser ou de ter uma linhagem, de ter a marca da bruxa, não precisas de ter isto ou ter aquilo para começar na bruxaria. Isso é um mito. O mito de eu tenho o dom, eu sou bruxa ou posso ser bruxa porque eu sou da família ou venho de uma linhagem de bruxas, porque a minha mãe foi bruxa, porque a minha avó foi bruxa, porque não sei quem foi bruxa. Isso é um mito. Qualquer pessoa que tenha interesse na bruxaria, que queira aprender sobre bruxaria, pode começar na bruxaria. E o que constrói a bruxaria é a prática. O que te diz se tu és ou não bruxa é a prática. A segunda coisa, ou o segundo tópico, seria o tipo de bruxaria, o tipo de bruxa que tu queres ser. Ou seja, nós estamos aqui a falar de que tipo de tradição tu queres seguir, se queres seguir alguma tradição, se queres ir para uma forma mais solitária, uma forma mais livre, ou se queres ir para uma tradição específica, e que tradição é essa. Se não sabes que tradição queres seguir, mas queres estar dentro de uma tradição mais fechada, tens que ir à procura e ir atrás de entender que tradições é que te chamam a atenção. Então, se nós estivermos aqui a falar de uma tradição fechada, nós estamos aqui a falar, por exemplo, de uma Wicca, nós estamos aqui a falar de alguns conceitos ou algumas tradições mais ocultistas, cerimonialistas, por exemplo, em que tem regras, em que algumas até têm hierarquias, e que muitas vezes serve para uns e não serve para outros, como é o meu caso. Então, tens que entender se isto te apetece, ou então se queres construir o teu próprio caminho através de uma prática mais eclética ou mais solitária, que é o meu caso, em que a minha prática ou pode-se dizer que é eclética, que é o que eu costumo dizer, não é? Bruxa eclética, porque eu vou bebendo de aquilo que me cheira consoante a minha própria espiritualidade, e não tenho ninguém que me diga que eu tenho que fazer assim ou assado. E isso pode ser muito bom, mas também traz alguns desafios. Então isto seria o segundo ponto: tens que definir para onde é que tu queres ir, qual é o teu caminho, se o teu caminho é numa tradição fechada ou se o teu caminho é numa tradição mais livre, vamos dizer assim. O terceiro ponto tem a ver com a definição de ética, aquilo que tu consideras como ético e o que é que estarias disposta e tolerarias dentro da tua prática, porque eu vou dar aqui um exemplo muito clássico ou então muito conhecido, que é o exemplo do karma. Então, algumas práticas, algumas tradições fechadas principalmente, vão trazer aqui o karma como o tema. Portanto, acreditar no karma, na lei do retorno, e que se tu fazes uma coisa terrível ou uma coisa muito negativa, ou prejudicas alguém, que vais receber em dobro. Ou então, como existem outras tradições que te dizem que o karma não existe, o karma és tu, e que tu tens que fazer e acontecer quando alguém, né, te defender, e quando alguém te faz alguma coisa, tu vais lá e defendes e fazes a justiça pelas tuas próprias mãos. O que é que tu estás disposto, o que é que faz sentido para ti em termos de ética? E ética não tem a ver com moralidade, mas também, não é? E aquilo que tu, enquanto bruxa, tu vais querer seguir, porque isso vai ser o teu foco, não é? Isso vai ser as tuas regras que tu vais impor a ti própria para fazeres ou não determinado tipo de prática. No quarto ponto, eu trouxe aqui algo que eu falo em alguns vídeos aqui pelo canal, tem a ver com aquilo que realmente precisas e o que é que não precisas. Então, tem algumas ferramentas que podes utilizar, tem algumas coisas, alguns cristais, algumas coisinhas que tu podes ir atrás. Contudo, tu não precisas de absolutamente nada, porque tu és a própria natureza, e sendo uma bruxa, principalmente uma bruxa natural, por exemplo, normalmente a tendência é nós seguirmos a natureza, e nós somos a própria natureza. Portanto, nós já somos o próprio altar, temos todos os elementos da natureza e podemos sempre iniciar sem ter nada. Então, mesmo que alguém te diga
para começar na bruxaria tens de ter esta ferramenta e tens de ter isso aqui. Eu acho que já tenho aqui um vídeo onde eu trago as ferramentas para quem está a começar. Não é obrigatório começares com todas e não é obrigatório começares com uma sequer. Tu podes, se quiseres começar com as ferramentas todas, podes, mas não é obrigatório para tu seres bruxa. Não é algo definitivo e que te vai dizer só és bruxa se tiveres estas ferramentas, estes cristais assim, assim, e se fizeres isto assim, assim. E eu considero que seja essencial dependendo da tua prática, dependendo da forma como tu queres praticar. A prática é viva, ou pelo menos eu vejo assim, é viva, portanto, tu não deves achar que tu tens que entrar e já ser bruxa e fazer ritualísticas extremamente lá com todas as velas e fazer no chão aqueles rituais muito abstratos ou muito planeadinhos, porque não é isso que te vai identificar como uma bruxa, isso é uma parte, e se quiseres. Agora, há uma outra coisa que tu precisas ter em atenção, que é, independentemente se estás numa tradição fechada ou numa tradição mais livre, tu vais precisar sempre de estudar, e vais precisar de redobrar os estudos se estás num caminho mais solitário, que é o meu caso, ou num caminho mais eclético, que não tenho uma religião ou não tenho uma tradição. Então eu não tenho um sítio, um lugar onde me digam que eu tenho que ler estes livros, eu tenho que estudar isto, isto e isto. O estudo é muito mais intenso, o ler livros, o ver coisas diferentes, o ver pessoas diferentes, ouvir pessoas diferentes falarem, ou ouvir pessoas diferentes a falar, porque eu não tenho um grupo, não é? Que me diga, ou um mestre, um mentor, um guru, o que seja, que me possa dizer faz assim, faz assado, faz aquele outro. Há quem goste, há quem aprecie, eu não gosto tanto. Então faz muito sentido tu estudares para entenderes o porquê das coisas serem feitas desta forma. Da mesma forma que faz muito sentido tu, antes de replicares e de copiares um feitiço que viste num livro ou em algum vídeo do TikTok ou do Instagram ou aqui mesmo no YouTube, faz muito sentido tu entenderes qual é o porquê daquele feitiço ter sido feito assim. Porque muitas vezes aquele feitiço pode até ser interessante porque é de prosperidade, porque é de amor e não sei o quê, mas nós temos que perceber qual é a prática da pessoa que passou o feitiço. E às vezes pode não coincidir com a nossa prática. Então faz sentido tu entenderes porquê das coisas terem sido feitas daquela forma. Há uma outra coisa que tem a ver muito com a nossa própria identidade enquanto bruxas, ou a nossa identidade na prática mágica, que é a nossa relação, ou definir a nossa relação com o sagrado. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não me identifico, por exemplo, a trabalhar com todas as entidades ou divindades, principalmente de uma forma, como eu vejo a trabalhar com algumas divindades, em que tem que ser assim, é desta forma assim, porque senão a divindade, por exemplo, a divindade não gosta de estar junto a outra divindade, porque o altar tem que ser específico para esta entidade ou divindade, porque depois vai andar a guerrinha com a outra divindade, não sei o quê. Isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Então, eu defino, e eu gosto de trabalhar com as divindades, não num sentido obrigatório de que quando elas quiserem vão dar cabo da minha vida, como eu ouço muita gente falar, não é? Que as divindades e as entidades dão cabo da vida das pessoas para obrigar as pessoas a fazer determinada coisa, sendo que quem é que somos nós para uma divindade, não é mesmo? Que está lá na sua vidinha, quem é que nós somos? O que lhes ia interessar andar à guerrinha por estar num altar juntinho e com outra divindade? Faz algum sentido isso? Pronto, então tu vais ter que definir qual é a tua relação com o sagrado, se tu queres fazer tudo como manda o livro, ou se tu vais querer praticar de uma outra forma. Eu, por exemplo, eu não faço pactos com ninguém, eu não faço pactos com nenhuma divindade, porque para mim não faz sentido nenhum. Se eu quisesse fazer um pacto, eu estaria numa igreja católica e estaria só a fazer aquilo que dizem para fazer. O pacto amarra muito, então, para mim, na minha visão, claro. Então eu não faço pactos com as divindades. Pacto para a vida toda, também existe isso, não é? O pacto para toda a eternidade, eu não faço isso. Para mim não faz sentido absolutamente nenhum, porque, como eu disse, na minha prática eu vejo-me como cíclica, como uma pessoa
um ser humano, um espírito, uma alma, sei lá, uma consciência que está em eterna evolução, não é? Então eu sou cíclica, é como a natureza, às vezes eu estou de bom humor, outras vezes eu estou de mau humor, então não faz sentido eu fazer um pacto para toda a eternidade, sendo que a eternidade dá para se perceber. Então tu aqui vais ter que perceber se queres trabalhar com deuses, com panteões politeístas, que panteões, qual é aquilo que te cheira, não é? Aquilo que com quem tens mais afinidade. Vais ter que perceber se não queres trabalhar com nenhuma divindade. No meu caso, eu não trabalho com muitas divindades assim. E o que é que tu queres fazer? O que é que será para ti dentro da tua prática? O que é que te apetece mais? O que é que te interessa mais? Então, não há uma resposta certa. No caso da bruxaria, não há uma resposta certa. E é por isso que eu gosto tanto da bruxaria, porque não há uma resposta certa, se bem que dentro da comunidade da mais bruxesca há pessoas que dizem que isto é certo e aquilo é errado. Mas pronto. Mas na minha visão, a prática e a ligação que nós temos com o sagrado é muito individual. Então não pode jamais ser definida como certo ou errado. Agora, os primeiros passos na bruxaria de forma concreta. O que é que tu podes aqui fazer? Por onde é que tu podes começar? Se queres começar na bruxaria, o que eu te diria é observação da natureza. É o mais básico. Nós somos cíclicos, nós fazemos parte da natureza e nada melhor do que observar a natureza. Sair à rua, olhar à volta, perceber qual é a estação do ano que nós estamos, sentir os sabás, perceber as fases da lua. Claro, se te apetece seguir isso, mas sim, os ritmos da lua, das fases da lua, os ritmos da natureza, faz muito sentido. Observaste e com o observaste, fazeres esse movimento mais introspectivo, tens também o journaling ou a escrita intuitiva, a escrita mais para cura. Pode ser o diário mágico, pode ser o livro das sombras, pode ser um diário emocional, por exemplo, alguma coisa em que tu depois consigas, que eu já fiz outro vídeo também sobre escrita, aqui pelo canal, e alguma coisa que tu consigas perceber padrões e que consigas ir mapeando toda a tua evolução e o teu desenvolvimento enquanto bruxa. Bom, e se queres viver a bruxaria, aprender um bocadinho mais sobre os ciclos da natureza e a viver a bruxaria na prática, eu convido a entrar no Círculo da Lua para partilhar e para vivermos a bruxaria para quem está a começar também. E a nossa base é sempre seguir as fases da Lua e a ciclicidade da natureza. O calendário lunar dá-nos um guia para a nossa vivência, a nossa prática. Eu utilizo o calendário celta misturado com o calendário gregoriano e por isso é que eu chamo o calendário híbrido, não é? Dentro do Círculo da Lua. Mas tem por base as fases da Lua. Portanto, se quiseres a vivência da bruxaria, para quem está no início, entra no Círculo da Lua, que eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição. Eu vou ficando por aqui e espero ver-te no próximo vídeo. Beijinhos!